Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Salutes. O programa Salutes é um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também as técnicas de ponta para a qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui, se você está sintonizando hoje pela primeira vez, que qualidade de vida significa saber quem a gente é de verdade, quais são nossos pontos positivos, quais são nossos pontos negativos, estimular os pontos positivos e transformar os pontos negativos. Os pontos negativos não devem ser combatidos diretamente, são entidades vivas, são forças que devem ser transformadas paulatinamente. O problema é quando a gente acha que está sempre muito certo e não tem defeitos, que a gente está sempre correto. Isso é um grande problema. No programa de hoje nós vamos falar sobre duas palavrinhas que são muito parecidas e representam patologias bastante semelhantes, de difícil diagnóstico pela medicina ocidental, de difícil tratamento pela medicina ocidental e difícil prognóstico, o que vai acontecer com o paciente depois de acometido com a patologia. Artrite e artrose. Mais do que uma semelhança de duas palavrinhas que começam com a letra A. A medicina chinesa fala que a artrite ela é mais superficial, enquanto que a artrose ela é mais profunda. Tem fundamento isso sim. A artrite ela está pegando muito mais, ela ataca muito mais pessoas, tendões, superfícies, né? Enquanto que a artrose atinge mais os ossos principalmente, além de tendões também. Nós vamos ver isso didaticamente no programa de hoje e temos umas boas notícias. Vamos falar como que as medicinas ancestrais, como a acupuntura, e as terapias modernas, como a terapia neural, pode ajudar bastante no tratamento, inclusive no prognóstico. Vai ter uma parte didática, vai ter uma parte que nós vamos falar sobre o nosso trabalho e, como se falava antigamente, nós vamos matar a cobra e mostrar o pau. Ou seja, nós temos dois depoimentos e duas pacientes que passaram por um tratamento com resultado bastante positivo e a gente vai conferir isso no programa de hoje. Afinal de contas, o Salutes é um programa que está sempre em ressonância com a vida. O James falou que trocou a vinheta, mas não trocou, né? Ei, James Brown! Nós vamos falar hoje, como dito, sobre artrite e artrose. Nós vamos começar, tem um PowerPoint aqui. Oh, ficou bonito mesmo, parabéns ao James, olha aí. Salute, João Carlos Baldan. Acupuntura, WhatsApp, esse aí para marcação de consultas, 977192266. Qual o próximo? Loja virtual, jcbaldan.com.br. E as mídias sociais. O Instagram que está estourando. Eu peço para que vocês curtam e acompanhem no Instagram. Eu estou colocando diariamente notícias no Instagram. Filmes, dicas, frases, pensamentos, filosofia, dicas de nutrição, falando de acupuntura, de terapia neural, de existência, de filosofia, etc. E esse é o site. Espera aí, volta um pouquinho lá das mídias. O Fernando Borrego está fazendo a nossa mídia hoje. YouTube, João Carlos Baldan, e também no YouTube, Além de Agulha. São dois canais em que os filmes, né, daqui do programa Salutes, da UTV, são subidos aí após a apresentação deste programa ao vivo. Nós estamos no YouTube, o streaming está ligado, Fernando? Então você pode participar. Esse é o site, www.jcbaldan.com.br. Parabéns ao James Brown, né? Caprichou, ficou muito bom as vinhetas. Em relação à participação ao vivo, eu vou usar o computador para a apresentação de um PowerPoint, mas você pode entrar no www.youtube.com/alltv Tube, T-U-B-E, ALLTV TUBE. Você vai acompanhar ao vivo e se mandar mensagens ali, a gente, na medida do possível, vamos respondendo aqui. Então eu peço para o Fernando, por gentileza, colocar o meu computador no ar, porque tanto a artrite quanto a artrose, elas acometem sempre as articulações. Tem essa figura bonitinha aí, e artrite e artrose.
o que é e como tratar. Nós vamos falar de um pouquinho de cada uma delas. Enquanto a medicina, como eu disse há pouco na abertura do programa, enquanto a medicina oficial enfrenta dificuldades tanto para o diagnóstico como também para os tratamentos, as medicinas ancestrais, como a acupuntura, e as modernas, como a terapia neural, por exemplo, podem atenuar significativamente os sintomas e podem apresentar prognóstico, ou seja, a convivência com as patologias de uma maneira muito mais positiva. Aqui nós vemos aqui do lado esquerdo, você pode ver aqui uma espinha saudável bem à sua esquerda, com o corpo da vértebra, com os discos bem hidratados, funcionando absolutamente bem. Essa é uma espinha ou uma coluna vertebral bastante saudável. Quando há inflamação das articulações, já se provê nessas linhas vermelhas entre o disco e as vértebras que há um processo inflamatório. E uma das causas, tanto da artrite quanto da artrose, tem outras origens, outras causas, mas de qualquer maneira a espondilite anquilosante é uma delas. Quando há uma fusão dos ossos praticamente e o disco fica praticamente comprimido dentro das vértebras, está vendo? Nesse ponto aqui há uma fusão das pontas e há uma fusão entre os ossos. Agora, o que acontece é uma grande confusão na hora H. Que hora H seria essa? A hora do diagnóstico. Não se sabe, porque é difícil, né? Além de poucas imagens, os exames de imagem, tem que ver uma série de marcadores, inclusive de reumatismos, de doenças autoimunes, uma série de marcadores pelos exames de sangue para você fechar um diagnóstico. E a medicina ocidental realmente faz confusão, porque é difícil, realmente é difícil, não é má vontade, nada disso. É que há uma certa dificuldade em se fechar um diagnóstico entre uma coisa e outra. Afinal de contas, também tem um grande problema, porque os sintomas, tanto da artrite quanto da artrose, muitas vezes são muito semelhantes e causam esta confusão a que me referi agora em relação ao diagnóstico. Ambas atacam as articulações, onde há conexão de 2 ou mais ossos distintos, como joelhos, cotovelo, punhos, tornozelo, ombros e etc. Artrite e artrose, embora muito parecidas, são doenças muito distintas. A artrite ocorre no processo inflamatório das articulações, pode ser em uma ou mais articulações. Como eu disse no princípio, a medicina tradicional chinesa fala-se que começa primeiro por uma artrite e se ela não for bem cuidada, bem tratada, ela vira uma artrose. Principais sintomas: dor, vermelhidão, inchaço e dificuldades para mover essa articulação atingida pela patologia. Começa a doer, vermelhidão obviamente é um processo inflamatório, o inchaço também é um processo inflamatório e começa dificuldades para mover uma ou mais articulações. Então temos várias articulações aqui para a gente avaliar: a coluna vertebral do lado esquerdo, o joelho do lado esquerdo, acima do lado direito, coxa femoral, articulação coxa femoral, inclusive pode dar inflamações aí bastante severas. No braço, na mão, principalmente, pode ser mão e dedos, e também nos pés, tanto nas articulações do pé quanto dos dedos do pé. Várias doenças podem ocasionar as artrites, como a artrite reumatoide, o próprio lúpus, que é uma doença autoimune, febre reumática também é uma doença autoimune, a gota, excesso de ácido úrico no sangue, psoríase, também é uma doença autoimune, doença de Crohn, que ataca os intestinos, espondilite anquilosante, como vimos há pouco, granulomatose de Wegener, artrite séptica e os próprios traumas, os acidentes, as batidas que ocorrem. Aqui nós temos uma colite ulcerativa do lado esquerdo, com uma inflamação no cólon descendente, e a doença de Crohn, onde há um estreitamento e a inflamação tanto no íleo terminal quanto em outras áreas inflamadas que atacam o intestino grosso. Aí você pode localizar os locais de manifestações das doenças inflamatórias intestinais, que é muito mais comum do que a gente pode imaginar.
Nesse slide temos uma imagem de manchas na pele provocada pelo lúpus, como disse, uma doença autoimune. Febre reumática também com manchas na pele e a própria psoríase. Todas elas são doenças do problema do sistema imunológico. A própria artrite reumatoide também é um problema de autoimune. É uma doença inflamatória crônica que acomete geralmente mais mulheres adultas e pode atacar vários órgãos e tecidos do corpo. Apresenta uma clara preferência por articulações, principalmente dos membros superiores e inferiores. Aqui nós temos uma imagem bastante interessante que a gente pode ver uma articulação normal do lado esquerdo, onde há os músculos, as bursas, o osso, a membrana sinovial, as cápsulas de articulação, a cartilagem, os tendões, o fluido sinovial. E a osteoartrite, já quando começa os ossos tocar, a extremidade dos ossos acabam tocando um órgão, um osso com o outro, aqui bem essa figura central, onde está extremidades dos ossos friccionando, e já a artrite reumatoide, quando há erosão óssea, como a gente pode ver aqui, e a membrana sinovial, tanto a sinovial aqui bilateral, está inchada e também inflamada. Causas e tratamentos. Algumas articulações são conectadas por tecido fibroso, que cola um osso ao outro, tornando-os imóveis como os ossos do crânio. Outras articulações são ligadas por cartilagens e permitem pequena mobilidade, como os próprios discos vertebrais da coluna. Há articulações móveis ligadas por uma cartilagem e uma bolsa cheia de líquido, o líquido sinovial, onde que há as bursas que permitem amplo movimento. Exemplo do joelho, cotovelo, ombros, quadris e etc. Aqui mais uma imagem interessante em que o teleinternauta pode ver o disco e as vértebras normais, com os nervos aqui saindo da coluna, de todo o sistema, já vou falar já disso. E aqui um esporão ósseo, que é uma calcificação na vértebra e pressionando o disco. É isso que começa a fazer os processos, começa uma protusão discal, o disco começa a sair de dentro da linha das cartilagens e depois causa hérnia, né? Isso que chama-se hérnia de disco. Esse disco sai para fora entre uma vértebra e outra e causa praticamente um calo. Esse calo, essa protusão, né? Essa bola que sai que é chamada hérnia. E aqui tem um desgaste da cartilagem. Volta aqui um pouco para mim, por favor. Então eu queria, assim, a coluna vertebral é uma coisa tão maravilhosa. Enquanto isso, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Nós estamos streamando no YouTube. Eu não estou conseguindo acessar aqui, Fernando. Não está? Deixa eu ver se tem comentários aqui. Tem muitos comentários. A gente fez uma live rápida aqui. 26 comentários. Muita gente comentando. Muito obrigado. Manda um abraço para mim, o Wilson Maziero. Um abraço, Wilson Maziero. Comentários mais recentes. Que hora será a transmissão? 14 horas. A Márcia. Mário Faria, saudações, venerável irmão, aqui está ótimo. Ibsen, muito grato por todos os comentários aqui na live. Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu vou pedir para entrarem na minha página do Facebook, porque realmente está complicado aqui. Na minha página JC Baldan, tá? Minha página JC Baldan, tá lá a live dos Salutes. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, utilizem essa página para eu facilitar o acesso aqui, tá bom? Já começou, não consegui acessar, Cláudia. Vou responder aqui, www.alltv.com.br. Pelo site alltv.com.br vocês conseguem acessar o nosso programa. Em relação à coluna vertebral, existe toda a estrutura de ossos, das vértebras e os discos. E tem nervos aferentes e eferentes. Se você cutuca o seu dedo do pé
mínimo, dedo pequenininho do lado esquerdo, do pé esquerdo, você vai sentir essa dor, vai sentir o calor. Se você acender um isqueiro, um fósforo, ou se você pinicar com uma agulha, você vai sentir dor. Esse impulso da dor é todo para um sistema neural que faz uma interconexão com a coluna vertebral, que manda um impulso para o cerebelo e para todo o cérebro, que vai lá e manda uma outra comunicação e fala: olha, está doendo, está esquentando, está queimando, mexe esse dedo. Esses nervos são eferentes quando saem da coluna e ao contrário, eferentes quando chegam à coluna e aferentes quando saem da coluna. Então a coluna vertebral funciona praticamente como um chicote. Quem conhece mecânica de carro é mais ou menos isso. É um cabo em que há vários fios em que se conectam com todas as partes, né? A lanterna, o farol, a buzina, o motor, a lanterna traseira, enfim, são vários cabos que se conectam com o corpo inteiro. Então a coluna vertebral é absolutamente importante, não só em manter a estrutura ereta do nosso corpo, mas também para o sistema nervoso central. É absolutamente importante em que haja essa mobilidade, esse aspecto saudável da coluna, tá? Então voltemos aqui com o meu computador. O que é artrose? A artrose é chamada também de osteoartrite ou osteoartrose, que é uma artrite degenerativa que ocorre por degeneração das cartilagens das articulações. A cartilagem é um tecido que serve como uma almofada, como um amortecedor entre dois ossos. Existem mais de 100 tipos de artrite conhecidos e a osteoartrose é a mais comum. Ela pode acometer qualquer articulação que tenha cartilagem. Porém, na maioria dos casos, a doença ataca as articulações mais móveis, como mãos, joelho, quadril e coluna. A osteoartrose pode acometer uma ou várias articulações ao mesmo tempo. Aqui nós temos outro exemplo de imagem normal, de um disco normal, de uma coluna. Aqui estava falando dos nervos, tanto os eferentes quanto os aferentes, as vértebras e do lado os discos desidratados, osteófito, que é a calcificação, como se fosse um calo ósseo nas pontas das vértebras, pressionando os próprios discos, o que causa muita dor e enrijece, torna rígido os movimentos. Essa imagem aqui é bem mais interessante em relação à osteoartrose. Enquanto vemos um joelho do lado esquerdo com as bolsas sinoviais, os meniscos absolutamente saudáveis, aqui nós vemos uma artrose já avançada. Tanto a degeneração óssea, como podemos ver aqui do lado direito, do próprio joelho, da patela, quanto nas membranas, tá? Nas bolsas sinoviais. A gente está vendo aqui como uns buraquinhos que causam desgastes e aproxima o osso com o osso, o que causa com este choque bastante dor. Incapacidade das articulações. A degeneração da cartilagem na artrose ocorre geralmente pelo envelhecimento. Daí a dificuldade da atual medicina lidar com esse tipo de problema, porque envelhece a cartilagem, ela começa a se desgastar, começa a se tornar poída, né? Vai desgastando ao longo dos anos, até que os ossos entram em contato direto um com o outro, fazendo do artrito também uma lesão óssea que causa muita dor. Esse processo de destruição da cartilagem, além de dor, e posteriormente destruição também dos ossos, causa incapacitação da articulação afetada, já que qualquer movimento, como eu disse, torna-se muito doloroso. Está dando para entender, Fernando? Estou correndo muito. Cartilagem lesada, aqui ó, nós temos uma cartilagem, como eu disse, poída, com esses rasgos praticamente. Os osteófitos, como eu disse, são calos ósseos, são protusões promovidas por excesso de cálcio. O menisco já está aqui comprometido. E aqui é uma artrose de joelho, tirando todas essas cartilagens e os tecidos moles e vendo como que ela atinge os próprios ossos. Ela começa a criar, inclusive, crateras, buracos e calcificações nos próprios ossos. Aqui é uma cartilagem normal e uma cartilagem já danificada. Estamos vendo aqui como se fosse um tecido poído, um tecido rasgado. Aqui a articulação do fêmur com a tíbia.
Fatores e fatores. Além da idade, alguns outros fatores contribuem para o aparecimento das artroses, que, como dissemos, é uma artrite piorada. A genética, a obesidade, processo de diabetes, hipotireoidismo, que é o funcionamento aquém da tireoide, a tireoide não funciona direito, não é hiper, é hipotireoidismo, a própria obesidade e etc. Como a artrose é muito parecida com a artrite, a artrose também é causada pelo desgaste das cartilagens, o que provoca um aumento da fricção entre ossos e inflama localmente, provocando dores e incapacidade funcional. Acomete idosos, mãos, joelhos e quadris. As mulheres têm 3 vezes mais chances de desenvolver a artrose que homens. Falta de exercícios, exceto os de alto impacto, que não devem ser feitos, e predisposição genética também são outras causas. Principais sintomas. A dor geralmente piora mediante o esforço físico. No final do dia, as dores são mais fortes. Se há alguns períodos de imobilização, como viagens de avião, poltronas de cinema, bastante tempo que você fique parado, quando você começa a se mover, tem dor. Essa rigidez também é uma queixa muito comum. O paciente acorda e melhora só depois de meia hora. E também períodos de rigidez durante o dia após inatividade. Riscos: idade, sexo feminino, ocupação, atividades de grande impacto, doenças musculares, predisposição genética e diabetes, como já falamos. A ciência oficial fala o seguinte: não se conhece cura para a artrose. A osteoartrose é uma doença progressiva e considerada pela medicina ocidental sem cura. Quanto mais lesões as articulações sofrerem ao longo da vida, mais cedo ela se manifesta. Também diz a medicina oficial que uma vez destruída a cartilagem não se regenera. Possíveis tratamentos: perda de peso, sobretudo para artroses no joelho, repouso por curtos períodos, de 12 a 24 horas, para evitar atrofia muscular e agudização da dor, exercícios físicos leves, de baixo impacto, calor local, TENS, que é um aparelho de neuroestimulação elétrica transcutânea, medicamentos como condroitina e analgésico simples para estimular as articulações e etc. Mas há indicações para casos cirúrgicos, casos mais graves. A sinovectomia artroscópica, que é a remoção cirúrgica da sinóvia, realinhamento de ossos e estrutura, fusão para unir 2 ou mais ossos de uma articulação, troca de articulações, como para próteses inclusive, enxertos de cartilagem. Acupuntura, agora vem aqui, por favor. Enquanto você vem aqui, por favor, com essa do meio, né? Acupuntura, deixa eu só dar uma olhada como é que estão aqui se estão tendo participações, porque eu estou usando um computador só, porque a gente ia transmitir ao vivo pela página do Facebook, mas infelizmente tivemos um problema e não estamos conseguindo. Faço acupuntura e, saindo do trabalho agora, chegando em casa, volto a me conectar. Abraço a todos que acompanham os salutes do Wilson Mazieiro, muito obrigado. O Ibsen Vila também. O Wilson Mazieiro de Curitiba. Cláudia Faraco, eu já passei o link. Tem gente acompanhando aqui do Brasil inteiro. Márcia de Pouso Alegre, Minas Gerais. Márcia Prouze. O Ibsen eu não sei, mas tem gente de Curitiba. O Carlos Frois aqui de São Paulo. A Tereza Constantino está dirigindo. Que horas começa? Às 14 horas. Maria Alice Kremer já começou. A Vanessa, boa tarde. Um abraço de Curitiba. Vanessa Ribeiro. Enfim, tem gente do Brasil inteiro e tem gente também, na verdade, do mundo inteiro acompanhando o nosso programa, o que é sempre um grande fator de orgulho. A gente pode... Essa câmera também está pegando aqui no canto, não? Não? Aquela tá para lá. É só essa aqui então, né? Precisamos... Aquela de lá, isso. Aquela de lá tá comigo? Também não tá.
Tá bom, né? Em relação à acupuntura, a gente pode trabalhar basicamente com dois pontos principais. A acupuntura, a medicina tradicional chinesa fala que todo o sistema mineral no homem, porque o homem ele é a soma de todos os reinos anteriores. Quais são os reinos anteriores? O mineral, o vegetal e o animal. E o homem é mais do que tudo isso. Ele tem em si, inclusive no seu corpo físico, todos esses reinos anteriores. A gente já falou isso em programas anteriores, inclusive na semana passada, quando tivemos a grata satisfação de entrevistar o Dr. Cáter, em que falamos de osteoporose. E dando continuidade, resolvemos fazer esse programa sobre artrite e artrose. Os ossos é o reino mineral, o sistema neurovegetativo é o sistema vegetal, as emoções no homem é o sistema animal, né? O reino animal. E o homem é uma coisa maior porque tem a mente. Então ele tem a mente, ele não veio do macaco. Né? Aí é uma longa história, mas o homem não veio do macaco. Einstein falava que 10 elevado a 100 nunca será 10 elevado a 1000. Ou seja, o que é macaco, não vira gente. Se fosse macaco virar gente, macacos virariam gente até agora. E a gente está vendo que isso não acontece. Esse é um dos erros da ciência. Enfim, cada um com seus problemas. Se ela quer continuar defendendo essa tese, na qual eu não concordo e vou continuar não concordando. O homem é uma coisa a mais porque tem a mente. Mente, raciocínio. O cachorro é inteligente. Ele tem alguns comportamentos e tem o germe da inteligência, mas ele não tem uma estrutura egóica como o homem tem. E é muito importante o homem ter essa estrutura egóica. Eu vejo muitos posts aí, abaixa o ego, tem que quebrar o ego. Tem que quebrar o egoísmo, o ego não pode ser quebrado, porque o Ministério da Baldan, de Saúde Internacional para Bom Retiro, Barra Funda e Caribe, fala o seguinte: desestruturar. O Fernando gostou, né? Você gostou do Caribe, né? Desestruturar o ego pode ocasionar doenças graves, inclusive a esquizofrenia. Né? A esquizofrenia é quando as barreiras do ego estão absolutamente rompidas, né? Como nessas cartilagens que estão puídas, e aí você começa a acessar níveis de inconsciente muito sérios, que é importante na meditação, mas se você não aterrar, não tiver o seu ego bem estruturado, como a gente aprendeu no curso de Cristais do Oz, se você não tiver o ego bem estruturado, com os pés bem colocados no chão, você não vai conseguir chegar à estrela. E se chegar à estrela e perder os pés, aí bye bye. Tchau, seu ego já foi embora e você perdeu contato com as coisas do dia a dia, do qual nós estamos aqui e agora, e isso é importante nesta dimensão. Concorda, Fernando? Fernando como é que você é o quê mesmo? Você faz mágica? Como é que você faz? Você não faz mágica? Curas? Como é que você chama? Então, como é que chama? Hã? Não adianta, não dá pra ouvir nada que ele fala. Mas de qualquer maneira... É xamã, né? Xamã isso? Isso. Xamanismo, é isso aí. Xamanismo não deixa de ser uma medicina ancestral. Mas voltando à acupuntura, o rim é responsável pelo reino mineral nos homens. No homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher, obviamente. Tratando o rim, nós vamos tratar a síntese do cálcio nos ossos. Então, obviamente, tanto a artrite quanto a artrose, nós trabalhamos com o órgão rim. Geralmente está insuficiente, nós trabalhamos com a estimulação. Além disso, o sistema imunológico está muito ativado, tanto na artrite quanto na artrose. Na artrite, menos, na artrose, mais. Em todas aquelas doenças que nós falamos. Na artrite reumatoide, no lúpus, na psoríase, enfim, em todas as doenças autoimunes, a gente entende, os discípulos da medicina tradicional chinesa, da acupuntura tradicional, que é a qual eu pratico, nós trabalhamos com o meridiano do baço pâncreas. Vamos repassar os nossos... Eu gostei dos nossos GCs. Vamos repassar novamente? Por favor, Fernando. Esse aqui sou eu, João Carlos Baldan, é isso? Medicina quântica e ortobiomolecular, além da acupuntura. Que a câmera está aqui no meio, eu preciso ficar dançando aqui. Não é por nada não, mas enfim, damos uma dançada aqui para sair da câmera. WhatsApp. Esse é para marcação de consulta, 977192266.
loja virtual, tem muito equipamento ligado para você, colega acupunturista, você, colega terapeuta, você, colega médico, tanto para detox quanto para produção de medicamentos frequenciais, enfim, tem uma série de prata coloidal, de tratamentos frequenciais, do Zapper, tem um monte de equipamento bacana, de verdade. Dá uma visita lá, se você não for comprar, não precisa comprar nada, mas olhe, tem muitas informações bacanas, inclusive para tratamentos. Esse é o quê? É o site www.jcbaldan.com.br. E tem as mídias sociais, o Instagram, como eu disse, está estourando, e o YouTube tem 2 canais que tem mais de 100 filmes aí do nosso programa aí, o Salutes, que com certeza dá para ter uma aula praticamente, várias aulas de medicina nesses nossos programas. Então, deixa eu abrir aqui de novo para a gente voltar para o nosso computador. Intervalo? A acupuntura, como eu disse, nós trabalhamos com o meridiano do baço pâncreas, que trabalha com o sistema imunológico. Baço pâncreas, aí estão alguns pontos, inclusive nós podemos ver aqui que estão próximos ao joelho, inclusive na coxa femoral, que é importante a articulação. O baço pâncreas é, para a medicina chinesa, o meridiano ligado ao sistema imunológico. Nós precisamos avaliar e trabalhar com o baço pâncreas. E também o meridiano do rim, como eu disse, bastante importante pela sintetização do cálcio, e é um órgão importante para trabalhar com a medicina chinesa para a artrite e artrose. Antes de a gente falar da medicina quântica e ortobiomolecular, faremos um pequeno intervalo de 2 minutinhos e voltamos já já. Isto é um momento único, não só para a Odebrecht, mas também como todo o contexto universitário no Brasil. O projeto Desafio Design Odebrecht Braskem foi criado com o objetivo principal da gente inserir para os alunos de design o plástico como uma opção para mobiliário. O plástico associado ao design, a inovação, a durabilidade. O projeto surgiu da iniciativa da Braskem e Odebrecht. Eles tinham a intenção de estabelecer essa relação, né, com o meio acadêmico. Isso foi ganhando força, foi encontrando eco na organização. Então o que a gente fez foi trazer os alunos para dentro da agência. Para trabalhar com eles como designers dentro da nossa equipe. Eles ficaram durante 4 meses contratados como estagiários que estavam ali representando essas 4 faculdades. A Belas Artes, o Instituto Europeu de Design, a Mauá e a FAP. Para desenvolver um projeto, né, de uma família de produtos, no caso uma cadeira, uma mesa e uma chaise longue. E que está lá presente no novo edifício da organização Odebrecht em São Paulo. A gente foi até a Odebrecht para conferir o briefing. Conhecemos um pouco sobre a matéria-prima, que é o plástico. É interessante ver esse olhar de o quão sustentável ele também é. Desmistificando que o plástico é vilão. Visitamos, lógico, a construção. E o fundamental quando criarem os objetos é eles perceberem que fazem parte de uma cadeia de produção de ideias. O próximo passo agora é fazer os ajustes necessários, né, para poder tornar a peça viável mercadologicamente. Do projeto vencedor, ele vai para o mundo todo, principalmente Brasil e os países circunvizinhos.
maior prêmio, é o conhecimento que a gente pode levar. E independente de quem ganhar, vai ser uma vitória para todo mundo. Superaram em muito as expectativas. Acho que foram resultados do coração ter sido colocado dentro desse trabalho. A gente está aqui no evento de premiação. O grupo ganhador é Instituto Europeu de Design. Fechar com chave de ouro aí todo esse processo vale muito a pena, é muito gratificante. Aí está, quem sabe, um marco na história do design brasileiro. Eu acho que isso é um ensaio geral para algo que vem por aí. Depois de rogar muito pelos santos das reformas atrasadas, agora estamos rezando agora para os santos das conexões benfazejas. Porque eu falo uma coisa e acabo não conseguindo provar, que não por culpa minha aqui, né? Os técnicos aqui se esforçam, mas era para sair na página do Facebook, mas teve um problema, não saiu da página do Facebook, aí era para sair para a página do YouTube. Em relação, também não conseguimos, mas estamos recebendo aqui bastante perguntas pela página do Salutes, Facebook/Salutes TV. Facebook/Salutes TV, você entra lá, faz a pergunta e a gente tenta responder aqui na medida do possível. A Nilta Pinheiro, lá do Rio Grande do Sul, pergunta se as mulheres têm maior incidência causada pelos fatores menopausantes. Sim, Nilta Pinheiro, sobretudo por causa da progesterona. Né, quando tem queda de progesterona, aí começa hipotireoidismo, começa disfunções de suprarrenal, e inclusive em relação a suprarrenal, né, rins. Suprarrenal está acima dos rins, né? Deficiência de rim, deficiência de suprarrenal, deficiência de progesterona. Aí começam por conta disso, alguns problemas ligados à artrite e artrose. Angélica Rodrigues pergunta: boa tarde, Baldan, gostaria que falasse um pouco do colágeno C2. O colágeno está indicado aqui como um dos nutrientes importantes para o tratamento. Se tiver dúvida, eu tenho um bom fornecedor, se ele escreva para mim, jcbaldan@gmail.com. Aliás, não tem esse GC, né? Do meu e-mail, clínica@jcbaldan.com.br ou jcbaldan@gmail.com. Nilta Pinheiro, mais uma vez, fecha-se o ciclo boca, o que entra, estômago e intestino. Com os demais órgãos, distribui substâncias. A alimentação, mais uma vez, como tem aprendido, é um grande fator de saúde ou não saúde, juntamente com o emocional. Ok. Não sendo menos significativo também o fator tendências que trouxemos na bagagem. Olá, boa tarde, Baldan. Vamos juntos neste belo programa que só tem nos acrescentar. Nilta Pinheiro, se você tiver algum comentário, então, por favor, vocês escrevam. Opa! Está entrando aqui o nosso vídeo, nossa live. Fizemos uma pequena live rápida, como faremos todas as segundas-feiras às 13h30. Faremos pequenas lives sobre os temas de hoje. Tem muita coisa para falar ainda do programa, mas como eu prometi no início, eu vou dar uma pulada nos nossos assuntos. Vou colocar 2 vídeos e 2 depoimentos de pacientes que, como eu disse, a gente mata a cobra e mostra o pau. Vou pedir então para o Fernando Garrido colocar então o nosso primeiro vídeo de paciente, depois volta aqui para mim, tá, Fernando? Por gentileza. Então preste bem atenção. Primeiro, seu nome. Marinalva Mota Campos. Você veio aqui hoje para tratar uma série de do quê? Artrite? Artrite, artrose, hernia de disco, bursite,
Neuralgia. Aí a gente fez uma sessão de terapia neural com 3 pontos, não foi isso? Isso. Na testa, no umbigo e no ombro. Qual foi a sensação que você sentiu? Eu estava travada. De repente é como se fosse uma mágica. Depois da aplicação é como se tivesse assim... A respiração melhorou, as dores sumiu, enfim. É mágico. Para mim foi uma mágica. Tá se sentindo bem? Super bem. Aí a gente foi naquela memória de infância, você ficou triste, não foi? Foi. Deu a vontade de chorar de repente. Eu lembro da situação, mas não tenho mais aquele sentimento. Aquela emoção. Aquela emoção. Sumiu, apagou. Faz parte da tua história, mas não tem a emoção, né? Não tenho mais. Tá se sentindo bem? Ótimo. Uma bênção, uma maravilha. Eu estou com a paciente aqui, a dona Ivone, que atualmente mora em Campo Grande e está aqui em São Paulo fazendo um tratamento aqui comigo. Ivone, há quanto tempo você me conhece? Como é que você teve o primeiro contato comigo? Bom, através de uma sobrinha minha que mora em São Bento do Sul, que teve um problema sério de coluna, que veio para cá em emergência, assim, bem rápido, de avião, diretamente para o seu consultório. Chegou aqui totalmente travada e saiu daqui para passear no shopping, sem sentir nada. E até fazer uma cirurgia, né? Isso, estava com cirurgia programada para fazer uma cirurgia. E fez a cirurgia, não? Não precisou, não tem mais nada. Tá ótimo. E tá ótimo. E você veio por conta de dor na coluna também? Sim. A dor na coluna, lombar, cervical e tendinite no cotovelo direito e bursite nos ombros. E o dor no cóccix também? Aí o cóccix, dor também no cóccix. Quer dizer, doía tudo. Aí simplesmente vim uma vez, vim outra e agora a partir da semana passada já saí daqui sem dor nenhuma. Parece mágica, como todo mundo diz. Mas você mal podia andar? Cheguei travada. Mal podia andar, levantar, tinha problema sério para levantar. Simplesmente levantar de uma cadeira comum, como nós estamos agora. Era ai, ui. Tudo que eu ia fazer era com dificuldade. Para sentar, para levantar, para virar na cama, era uma tortura. Eu tinha medo, eu demorava para ir para a cama, para deitar, para dormir, porque eu sabia que era o sofrimento. Quer dizer, doía sentada, deitada, andando, mas normalmente quando eu pegava no sono, que eu me virava, era um sofrimento muito grande, porque só de virar o corpo. E hoje eu não tenho nada. Estou saindo daqui sem sentir nada. Graças a Deus. Obrigada, Valda. Tá com uma cara mais bonita, Zé. Tá mais bonita a sua esposa, Alcir? Nossa, eu estava comentando com ela que é outra mulher. Entrei aqui com uma mulher, saí daqui com outra e espero que a outra não volte, que eu fique com essa. Você ficou casada com 2 mulheres agora? Mas a outra eu já me divorciei dela. É essa daqui. E não é pela reclamação não, porque a reclamação, isso não me incomoda. Me incomodava do quanto ela sofria com as dores, não podia fazer nada, e, enfim, sofria muito. E saiu daqui sorrindo, sem dor nenhuma. É impressionante. E a expressão também, né, Alcir? Impressionante. Você acha que a expressão está melhor? Totalmente, é outra cara, é outra pessoa. É impressionante. Eu sou outra pessoa, eu me sinto outra pessoa. Eu acho que agora todo mundo está notando que eu estou sem dor. E também tem uma coisa, que ele me incomodava muito, o meu marido, é o meu mau humor. Agora é o que eu digo sempre, que uma pessoa com dor não tem condições de ter bom humor. Principalmente muitas dores como eu tinha, mas acabou, se Deus quiser. Nós viemos a primeira vez e continuamos agora vindo aqui sempre, né, para fazer manutenção. E as poucas vezes que a gente volta ali, que ela está com muita dor, as dores simplesmente desaparecem, vão embora. É impressionante, é espetacular. Aí tem um comentário também, porque eu fui em vários médicos,
pelo Brasil, principalmente aqui em São Paulo, os melhores ortopedistas aqui em São Paulo. Inclusive, alguns me indicaram para fazer acupuntura. Eu tinha um problema muito sério com agulha, tinha muito medo. E ia nesses médicos e me passavam um monte de remédios anti-inflamatórios, acabavam com o meu estômago, com o meu fígado. Mas mesmo eles me indicavam que era bom eu fazer acupuntura para acompanhar o tratamento, tanto com medicamento, fisioterapia e acupuntura. Todos eles, mas eu sempre nunca escutei, não levava. Até que eu cheguei aqui travada e, enfim, tá tudo normal agora. A necessidade fez com que você experimentasse. Se eu soubesse as agulhinhas mágicas me fizessem tão bem, eu teria feito há muito tempo. Agora, eu quero dizer também uma coisa, é o seguinte, né? Existem acupunturas e acupunturas. Nós estamos falando da acupuntura que foi feita com você. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com as acupunturas que existem por aí, né? O profissional é que é realmente o acupunturista. Somos leigos nisso, né? Então tivemos sorte de cair na sua mão. Agora, sabemos, como todo mundo sabe, o quanto tem aventureiros por aí, né? E isso é o perigo. É verdade. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. A Fernanda aprende. Uma hora aprende. Eu quero agradecer aos depoimentos dos pacientes, né? A Marinalva de Mota Campos, um monte de problemas, fizemos terapia neural e ela ficou maravilhada, nem ela acreditava, né? Com artrite, artrose, bicho de papagaio, bursite, insônia, uma série de problemas emocionais e fizemos terapia neural, foi uma sessão só. E a dona Ivone, que vem de Campo Grande, eu atendo pacientes do Brasil inteiro, que pegam ônibus e viajam. Amanhã mesmo vou atender uma pessoa que vem do Espírito Santo, uma deficiente visual. Viaja 14 horas de ônibus, faz uma sessão de acupuntura, volta para a rodoviária, pega o ônibus mais 14 horas. E às vezes aqui as pessoas moram em bairro distante e falam, é longe. É longe. Amanhã eu vou gravar um depoimento dessa deficiente visual, na quarta-feira eu vou atendê-la. Ela vem 14 horas de ônibus, junto com o filho, faz a acupuntura, vai para a rodoviária, pega o ônibus, mais 14 horas de viagem. Isso é uma lição, né, para as pessoas que acham que atravessar um bairro ou pegar 40 minutos de trânsito é muita coisa. Bom, mas eu agradeço a dona Ivone também, que também tinha uma série de problemas, inclusive veio pela sobrinha dela, esposa de um querido médico, amigo, lá de Santa Catarina. Ele encaminhou para mim umas imagens pelo WhatsApp, falou, olha, estão querendo operar a coluna da minha esposa. Eu olhei e falei, olha, eu tentaria... você acha que dá para segurar? Eu falei, eu tentaria. Eles pegaram um voo, vieram de Santa Catarina, ela entrou no consultório mancando, aí a gente fez acupuntura, eu tinha acabado de fazer o curso de terapia neural, eu falei, vamos fazer terapia neural? Ele, o que você acha? Eu faria, fizemos e foi um resultado maravilhoso. Escapou da cirurgia e está ótima. Gratidão a ambos. Então voltamos ao nosso computador, nós vamos falar agora como é que a medicina quântica e ortobiomolecular pode tratar da artrite e de artrose. Uma pessoa respondendo, uma das pessoas que perguntou, o colágeno é sempre bem-vindo e indicado. É um complemento alimentar constituído por aminoácidos que ajudam na melhor seleção de nutrientes. É uma proteína também, vai ajudar muito na produção de proteínas. Tem como principal função impedir a deformação dos tecidos e manter a forma estrutural do corpo. Ele é muito indicado para tendões e ligamentos, distribuição de fluidos nos vasos sanguíneos, componente estrutural dos ossos, inclusive junto com o cálcio e com a vitamina C, para melhor absorção, responsável pela firmeza da pele e manutenção da massa muscular. Portanto, o colágeno é indicado também para reconstrução de tecidos, vitalidade dos tendões, ligamentos e meniscos, reforço para cartilagens, melhoria nos processos de cicatrização, reforço ósseo e muscular, manutenção da elasticidade, firmeza e tônus muscular,
firmeza da pele e tônus muscular, celulites, estrias, revitalização de unhas e cabelos, qualidade do sono, tudo isso para o colágeno. Melhora também o metabolismo. Metais tóxicos também, a gente trabalha com a desintoxicação de metais tóxicos e também combate as infestações parasitárias, também no tratamento da artrite e artrose, com desativação de metais tóxicos, amálgamas, ligas e parasitas. Trabalhamos também com a suplementação nutricional. Indicações de vitaminas D3, K2, chamando bastante atenção para o nutriente a K2, que potencializa a vitamina D. K2 e a vitamina D3 fortalecem os ossos e promovem a saúde cardiovascular. A K2 é uma vitamina bastante importante para a coagulação sanguínea na alimentação, mas deve ser suplementada para tratar várias patologias, entre elas a osteoporose, que é um problema de porose demais nos ossos, né? Começam a criar praticamente crateras, buracos nos ossos, para doenças cardiovasculares, para varizes, câncer de pulmão, próstata e fígado, demência e outros problemas cerebrais. Também para as doenças infecciosas, cáries e muitas outras. E tem o paradoxo do cálcio. O paradoxo do cálcio é que países com maior taxa... países com maior taxa de consumo... Não, presta atenção, Fernando. Eu estou perguntando o horário. Se liga, meu. Países com maior taxa de consumo de cálcio, como os Estados Unidos, Canadá e Escandinávia, apresentam os maiores índices de osteoporose. Olha só, nesses países se consome o cálcio de forma errada. O cálcio acaba indo para as artérias, rins, vesículas, articulações ou olhos, o que gera problemas como aterosclerose, cálculos renais e vesiculares, artroses e cataratas. Artrose por quê? Porque nós vimos que cresce os ossos nas articulações por conta do cálcio consumido erradamente. Alguns estudos interessantes que eu gostaria de citar no programa de hoje. Em 2004, o estudo Rotterdam foi o primeiro a demonstrar o efeito da vitamina K2 na extensão de sobrevida das pessoas. As pessoas com alta ingestão de vitamina K2 tiveram 50% menos risco de morte por doença coronariana e menos calcificação das artérias. Um estudo promovido depois, subsequente, com 16 mil pessoas seguidas por 10 anos. Pesquisadores observaram que cada 10 microgramas adicional de vitamina K2 representava uma significativa redução de 9% em eventos cardíacos. Portanto, recomenda-se a ingesta de cálcio sim, mas equilibrado tanto com vitamina D e também com a vitamina K2. Além disso, deve-se suplementar magnésio, sílica, ômega 3 e exercícios físicos. A associação K2 com a D3 é muito importante porque evita depósito de cálcio nas artérias, ao invés de penetrar nos ossos. Volta aqui para mim um pouquinho. Outro mineral bastante importante para evitar a calcificação de artérias, não só artérias, mas tecidos moles, inclusive válvulas do coração, né? O pessoal às vezes tem calcificação na válvula mitral, por exemplo, calcificação em artérias importantes, na aorta e etc., que junto com o acúmulo de colesterol pode dar problemas sérios, é o magnésio, né? Recentemente eu coloquei no Instagram uma série de postagens sobre o magnésio, inclusive para gravidez. Vocês entram no Instagram, jcbaldan.acupuntura. Instagram, jcbaldan.acupuntura. Tem uma série de posts lá sobre o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, além de ser útil para mais de 300 funções intracelulares, olha só, 300 funções intracelulares, ele é muito importante para retirar o cálcio dos tecidos moles e fixá-lo também nos ossos. Então a vitamina K2, a vitamina D3, junto com o cloreto de magnésio, são alternativas bastante importantes da medicina chamada não convencional, né, mas para a nutrição, os nutrólogos, os nutricionistas, né? E nós também no nosso trabalho terapêutico indicamos
para tratamento de osteoporose e de osteoartrite. Voltando aqui, a K1, encontrada nos vegetais, pode colocar meu computador, Fernando, por favor. Encontrada nos vegetais, vai direto para o fígado e ajuda na manutenção da coagulação sanguínea. E a K2 é produzida por bactérias presentes em grandes quantidades no aparelho digestivo. A K2 vai direto para o aparelho dos vasos sanguíneos, ossos e outros tecidos, exceto o fígado. A K2 apresenta algumas variações, MK4, MK7, K8 e MK9. A mais importante é MK7, que ela pode ser consumida pelo natô, que é um produto que vem da soja, da fermentação da soja. Entretanto, poucas pessoas toleram o cheiro e textura, mas também é importante suplementar. Em resumo, pode voltar aqui para mim, Fernando, por favor? Falamos com os trabalhos técnicos do Fernando Garrido. Em resumo, além da medicina oficial ter os seus limites, nós, como acupunturistas e que trabalhamos com a medicina ortobiomolecular e com a terapia neural, o nosso tratamento, como vimos nos depoimentos dos próprios pacientes, o nosso prognóstico, o nosso tratamento é mais eficiente, inclusive. Então, apesar dessas diferenças entre artrite e artrose, nós temos que ter exercícios físicos leves, ter uma alimentação adequada, suplementar, desintoxicar metais tóxicos, vírus e bactérias, melhorar o metabolismo como um todo, tratar das glândulas endócrinas, fazer acupuntura, dietas nutricionais adequadas, utilizar o colágeno, vitamina D3, vitamina K2 e o magnésio. Quer dizer, então nós temos uma interpretação que eu vejo como terapeuta acupunturista, como terapeuta ortobiomolecular, como terapeuta neural, eu vejo que a gente tem mais ferramentas do que apenas a condroitina e analgésicos e anti-inflamatórios que a medicina oficial hoje até então trata esses problemas sérios, né, de artrite, de artrose, que são muito comuns, sobretudo com o envelhecimento da população de uma maneira geral. A população brasileira está envelhecendo, e esses problemas de articulação, de artrite e artrose tendem a crescer e nós temos mais ferramentas para tratar destas patologias. Além disso, né, D3, K2, magnésio, silícia e zinco. Exercícios moderados e produtos frequenciais que a gente trabalha também, a gente trabalha com acupuntura, mas também podemos trabalhar com produtos frequenciais ligados aos rins, ao baço e também ao pâncreas. Eu agradeço muito sua atenção no programa de hoje. Semana que vem teremos um assunto bastante delicado. Vamos receber aqui a Maria Fernanda Jacó, uma fisioterapeuta que passou por um momento muito difícil na vida. Ela teve, depois de ter um bebê, depois de poucos meses de vida, veio a falecer, e ela fez uma associação que cuida de mães que perdem seus filhos prematuramente. Então vamos falar de morte, sim, mas para celebrar a vida. Vamos falar da morte para falar da vida, dar o devido valor à vida. Semana que vem, 14 horas com live 13h30, desejando a você uma excelente semana. Falamos com os trabalhos técnicos de Fernando Garrido, a produção é desse que vos fala, João Carlos Baldan, e a direção geral é de Alberto Luchetti. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda. Nós estamos aqui no Ateliê Oral,